Na pessoa do pastor Meike, pastor presidente deste campo, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, irmãos, abram as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Eu lembrei agora do Maranhão, eu prego nas Cruzadas do Maranhão, Projeto Celebrai, há 6 anos. E tem um local chamado Mirinzal, que a gente prega e a gente disputa com os paredões de reggae. Então é a gente pregando cá e os paredões de reggae tocando lá, fazendo fundo musical. Então aí fica a disputa de quem fala mais alto, né? Mas nós somos uma igreja pentecostal. Glória a Deus. Capítulo 20, versículo de número 7 a seguir de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 20, versículo 7. No término do culto, os irmãos terão a oportunidade de lançar a semente no meu ministério. Deus me deu a graça de escrever esse livro, Atando Feridas. E aí fora estarei montando a minha estande. E você vai estar semeando tanto no meu ministério quanto no seu conhecimento, né? Quem lê, ouve melhor, enxerga melhor, fala melhor e adquire conhecimento. Você pode perder tudo, mas o conhecimento ninguém tira de você. Então, invista na sua vida. É um livro pequeno, a leitura rápida. Então, estarei montando estande. Tem também as trufas aí de café. E essa é boa, viu? Glória a Deus. Quantos acharam? Atos capítulo 20, versículo de número 7 a seguir, diga aleluia. Deus abençoe todos os nobres companheiros aqui do altar, na pessoa do nosso patriarca, pastor Fernandes, Manuel Fernandes. Eu quero saudar todos os companheiros. Pastor Manuel Fernandes é uma referência para a nossa vida, para a nossa região. Ele não me conhece, mas quem não conhece a história do pastor Manuel Fernandes, né? Deus continue abençoando. Meu amigo ali, o diácono Josivan, né? Abandonou a gente, mas está sendo bem cuidado, está congregando aqui em Piauí, ali no Japumiri, né? Japumiri, Deus abençoe. E eu vim acompanhado ali do diácono Fagner, do diácono Jefferson, do cooperador Nilson, ali de Algodão, da igreja que por bondade de Deus estou pastoreando há 3 anos e alguns meses. Diz assim a palavra de Deus: e no primeiro dia da semana, nós, os discípulos, nos congregamos para partir o pão. E Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. E um certo jovem chamado Eutico estava sentado na janela e dormindo de um profundo sono. Enquanto a prática de Paulo se prolongava, caiu do 3º andar. Diga bem forte comigo: dormindo de um profundo sono. Caiu do 3º andar abaixo, de onde o levantaram morto. Diga comigo: morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, em outras versões está abraçou, abraçando-o ao redor, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma ainda está nele. Então subiu, partiu o pão e comeu. E falou-lhes até o romper do dia, e logo partiu. E levaram o jovem vivo, diga vivo, e ficaram grandemente consolados. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, eu quero pregar debaixo do tema um culto diferente. Vou falar de novo: um culto diferente. Vou falar a 3ª vez para você fixar: um culto
diferente. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 20 e o versículo 7 ao 12 de Atos, nós temos a trajetória daquele que foi o divisor de águas do crescimento da igreja primitiva. Havia um projeto de Deus com Pedro, mas Pedro, ele tinha uma visão muito centralizadora. Pedro tinha uma visão muito limitada em Jerusalém. E o projeto de Deus era romper fronteiras, porque em Atos capítulo 1, versículo 8, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse aos discípulos que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O projeto de Deus para a igreja não era apenas no meio dos judeus. O projeto de Deus para a igreja era que a igreja viesse romper as fronteiras e avançar na sua marcha. A Bíblia fala e narra esse crescimento e esse avanço da igreja. Em Atos 1:8, o Espírito é prometido. Em Atos 2, o Espírito é derramado. Em Atos 3, os milagres confirmados por meio da presença do Espírito. Em Atos 4, a ousadia de Pedro para defender a ressurreição. Em Atos 5, Satanás consegue infiltrar um casal dentro da igreja, mas no mesmo instante são desmascarados. Em Atos 6, a igreja cresce, avança, prospera, e os apóstolos não possuem mais condições de se preocupar com a palavra, com a oração e com a ação social. E foi necessário levantar 7 diáconos de boa reputação, sabedoria e cheios do Espírito Santo. Em Atos 7 nós temos Estevão pregando para os cretenses, os alexandrinos, os libertinos, os da Cilícia e os da Ásia. Em Atos 8 nós temos Filipe descendo para Samaria, pregando o evangelho, falando de Cristo, e as multidões prestavam atenção àquilo que Filipe dizia, porque eles viam e ouviam os sinais que Filipe operava. Em Atos 9 entra a ação de Deus para o crescimento e o avanço da igreja. Deus levanta Paulo, e partindo desse princípio, a igreja começa a se desenvolver. A igreja começa a avançar. A igreja começa a sair dessa limitação de Jerusalém e entrando e alcançando outras nações. No capítulo 20 que nós lemos, Paulo está na sua 3ª viagem missionária. E durante esse período ele havia feito um pacto com a igreja de Jerusalém. Nesse tempo, a igreja em Jerusalém estava passando por uma escassez, principalmente na área social. Haviam alguns irmãos que estavam passando necessidade alimentícia, e Paulo fez um pacto com a igreja, que durante a sua 3ª viagem missionária, o fruto de toda arrecadação e de toda oferta que Paulo arrecadasse, ele levaria para ajudar os irmãos de Jerusalém que estavam sofrendo escassez. E aqui Paulo encerra a sua viagem. Ele passa 3 anos em Éfeso, e a Bíblia diz que ele se reúne com os presbíteros de Éfeso para orar. Passando daqui, partindo daqui, ele se reúne na Macedônia e conforta os irmãos na palavra. E o projeto de Paulo original era embarcar no porto em Cencreia e ir para a Síria. Da Síria, Paulo partiria para Jerusalém e aí encerraria sua rota. Porém, Paulo ele anda dentro de um direcionamento, e o direcionamento de Paulo é chamado de Espírito Santo. O Espírito Santo que dava o direcionamento na vida de Paulo fez com que a informação chegasse até Paulo. E qual foi a informação? Havia uma emboscada preparada para Paulo. Durante essa viagem iriam tirar a vida do homem de Deus. Como Deus não deixa os seus servos enganados acerca das estratégias e artimanhas de Satanás, a informação chega até Paulo e há uma mudança de rota.
ele muda a sua rota. No capítulo 16, versículo 8, durante a segunda viagem missionária, Paulo passou pela região de Troade, mas ele não prega nessa região. Havia um carinho de Paulo com Troade muito grande. Se os irmãos observarem, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele pede para trazerem os pergaminhos de Paulo que ele havia deixado em Troade. Então havia um carinho e um respeito de Paulo com os irmãos daquela localidade. Só que nesse dia, Deus está permitindo que Paulo venha cobrir uma lacuna que ficou durante a segunda viagem missionária. Porque quando ele passa por Troade, ele não prega ali. E Deus está preparando uma nova oportunidade dos irmãos daquela região ter Paulo pregando entre eles. Agora observe, a Bíblia diz que é o dia de domingo. Nesse período, estava tendo uma empolgação da igreja concernente ao domingo. Por quê? Porque a ressurreição estava fresca. Então a igreja não estava fazendo muita festa no dia de sábado, mas no dia de domingo o culto era, como a gente diz aqui na Bahia, chapa quente. Por quê? Porque o domingo era da ressurreição. Então eles adoravam o domingo e eles colocaram o nome no dia de domingo, o dia do Senhor. É o dia dos pães asmos, e eles estão tendo a oportunidade de ter Paulo entre eles. A notícia corre que Paulo vai pregar, e ter a oportunidade de ouvir Paulo é um privilégio para a vida daqueles irmãos. Por quê? Porque essa é a última vez que Paulo vai passar por ali, ele não vai retornar. Então eles precisam aproveitar essa oportunidade ímpar, essa oportunidade única. Agora há um detalhe no modelo de culto, no estilo de culto que Paulo celebra, que Paulo dirige, que Paulo prega, que precisa estar também no modelo, no estilo, na forma do nosso culto. Nós somos uma igreja centenária e hoje a igreja em Piauí está comemorando mais um ano de existência. E eu tenho certeza que hoje, dentro da igreja, existem doutores, dentro da igreja, existem pessoas da alta sociedade. Hoje, dentro da igreja, se nós formos observar, existem muitos acadêmicos, mas existe algo que, se nós não tivermos cuidado, nós iremos perder, que é a melhor parte que nós temos, que é a nossa essência. E qual é a nossa essência? É o mover, é a manifestação, é o operar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque não adianta ter doutor e não ter a graça de Deus. Não adianta ter certificado e não ter a presença de Deus. Não adianta a gente ter uma boa oratória, uma boa retórica, se não temos a unção e a presença de Deus. Porque o que atrai as multidões, o que vai impactar vidas, é nada mais, nada menos do que a glória de Deus. E eu tenho uma boa notícia para liberar para a igreja Assembleia de Deus em Piauí. A glória de Deus já se faz presente aqui nessa noite. Agora percebam que Paulo, ele vai iniciar o seu culto. E esse modelo de culto de Paulo, que é um modelo de culto diferente, é algo sobrenatural. Por quê? Porque ele mesmo diz que ele conheceu um homem. É claro que ele não utiliza na primeira figura de linguagem, como se fosse ele. Ele coloca ele na terceira pessoa. Ele diz que conheceu um homem, que se no corpo não sabe, ou se fora do corpo também não sabe, que esteve no terceiro céu e viu coisas inefáveis. Sabemos que por mais que Paulo não se refira a ele, ele está citando ele sim. A diferença é que nem tudo que Paulo viu lá no terceiro céu, ele quis compartilhar.
E João, Jesus percebe que João, ele poderia cometer o mesmo erro que Paulo cometeu. Aí Jesus faz questão de falar para João: tudo que você está vendo, escreve. Tem alguma irmã que trouxe uma toalhinha reserva aí? Se tiver, me empresta, porque eu vou suar igual cuscuz aqui. A senhora tem, irmã? A senhora me empresta? Minha esposa esqueceu de colocar minha toalhinha e eu não tenho vergonha de pedir. Obrigado, irmã, pela toalhinha, viu? Essa aqui vai ensopar, viu? Quem está comigo, diga glória a Deus. Com Paulo, Jesus não manda escrever, mas João, Jesus faz questão de falar: tudo que você está vendo aqui, escreve. Agora percebam que o modelo de culto de Paulo é o mesmo modelo daquilo que ele contemplou no terceiro céu. E que modelo é esse? É um culto diferente. Por quê? Porque o culto do terceiro céu é um culto que, primeiro, não tem hora para acabar. O culto do terceiro céu é um culto de 24 horas de relógio. Só que o modelo desse culto, a dimensão desse culto é diferente. Eu quero que os irmãos fiquem ligados que a gente está em guerra, viu? Nós estamos em guerra, mas nós vamos ficar firmes aqui nessa guerra. Então, o homem que teve o privilégio de ir no terceiro céu, de participar do culto do terceiro céu, eu tenho certeza que quando ele esteve lá, ele não queria voltar, mas foi necessário voltar. E aí ele viu como funciona lá no céu, ele viu como é a diretriz do culto no céu, ele viu o modelo original da adoração no céu. Quando ele vem para a terra, ele não vai querer dirigir culto de qualquer jeito. Esse homem que esteve participando de um culto celestial, quando ele vem aqui para a terra, ele não vai pregar de qualquer jeito. Um homem que esteve participando do culto celestial e viu o que ele viu, ele não vai cantar de qualquer jeito aqui na terra. Por quê? Porque no céu não tem esse negócio de etiqueta. Lá no céu não tem essa questão. Lá no céu existe um princípio. E qual é o princípio lá do céu? É adoração. Aí observe que João, ele contempla, agora melhorou mais ainda. João, ele contempla toda a dimensão e revela. Paulo não revela tudo, ele deixa alguma coisa sem falar. Mas o modelo que Isaías viu e o modelo que João viu, traz a cada um de nós o modelo do nosso culto. Onde nós estamos pecando, onde nós estamos falhando. É bem verdade que uma questão de organização, de modelo organizacional, tomou o nosso meio. Isso é muito bom, mas isso é um risco também por outro lado. Por quê? Porque Jesus sempre quebrou protocolos. Jesus sempre quebrou protocolo. Um homem que consegue identificar demônio dentro da sinagoga, um homem que consegue identificar um demônio que atuava na vida de uma mulher há 18 anos dentro de uma sinagoga, isso é quebra de protocolo. Então, se nós nos tornarmos pessoas muito padronizadas, nós não iremos experimentar a gotinha que Deus quer derramar na nossa vida. Nós precisamos estar debaixo da direção do Espírito de Deus, para o Espírito de Deus fluir no nosso meio. Agora observe que Paulo, ele contempla esse culto celestial. E qual é o modelo do culto celestial? Isaías, no capítulo 6, Isaías vê o primeiro nível de adoração no céu. Ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aí ele fala que os serafins estavam acima dele. Diga bem forte: acima. Fala forte: acima. Parece que tem uma contradição bíblica aqui. Vamos tentar entender. No capítulo de número 28, a partir do versículo 12, e no capítulo 14 de Isaías, 28 de Ezequiel, 14 de Isaías, Deus
Deus lança Lúcifer por terra, porque ele subiu. Mas no capítulo 6 de Isaías, os serafins sobem, ficam acima do trono, e Deus não manda Miguel tirar eles. Tem uma controvérsia aqui? Não. E qual é a diferença? A diferença é que quando Lúcifer sobe, ele sobe para usurpar o trono. Quando Lúcifer sobe, ele sobe para trair. Quando Lúcifer sobe, ele sobe para se rebeliar. E os serafins? Os serafins são diferentes. Quando os serafins sobem, eles não estão nem aí para trono, eles não estão nem aí para a posição que Deus ocupa, eles não estão querendo o trono de Deus, eles não estão querendo roubar a glória de Deus, eles não estão querendo roubar o brilho de Deus, nada disso. O brilho de Deus permanece, o trono de Deus permanece. É tanto que eles cobrem o rosto, eles dizendo: eu preciso ter reverência diante daquele que vive, daquele que é, daquele que faz. Eles cobrem os pés, é o andar em santidade na presença de Deus, e eles batem asas, prontidão para obedecer, e eles começam a declarar uns aos outros durante 24 horas por dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso é sem parar, 24 horas dizendo santo, 24 horas adorando aquele que vive, 24 horas adorando aquele que faz todas as coisas. Só que João, ele vê algo a mais. João vê que abaixo do trono, João contempla, e Ezequiel capítulo 1 versículo 19, Ezequiel também contempla que existem as rodas do trono, existem os querubins, porque quando a Bíblia diz 4 animais, está fora do original. No original é 4 querubins, que tem 4 faces, face como de homem, de novilho, de leão e águia. E esses querubins são os guardiões do trono de Deus. Eles ficam abaixo do trono. João vê que os querubins apontam para aquele que está no trono e começa a dizer também: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Mas não para, por quê? Porque em cima tem serafim, em cima tem o quê? Embaixo tem o quê? Agora no meio tem gente também. Diga no meio, diga no centro. E esses são os mais exigidos. Os que estão no centro são os mais exigidos. Pergunta bem forte: por quê? Porque Deus está no trono, eles também. Deus está sentado no trono, eles também. Só que tem algo neles. Pergunta bem forte: o quê? Coroa na cabeça. Eles estão assentados em tronos com coroa na cabeça, e Deus está sentado no trono também. Ou seja, em uma ótica natural, é como se estivessem no mesmo nível. Só que aí chega a vez deles adorarem também. Tem alguém comigo aí? Aí o que eles fazem? Primeiro, a Bíblia diz que eles estão assentados sobre tronos, com vestes de linho, vestes sacerdotais, harpas nas mãos e taças diante deles, e coroa na cabeça. A primeira atitude deles é abandonar o trono. Eles estão dizendo: não tem como adorar ele do mesmo nível que ele. Eu vou abrir mão do trono. Eles saem do trono. Segunda atitude: se prostram com o joelho no chão. Terceira atitude, porque não adianta sair do trono, se prostrar e continuar com coroa na cabeça. Terceira atitude: tiram a coroa da cabeça e jogam. E eles estão dizendo: adorar o Senhor com coroa na cabeça não vale a pena. Para adorar o Senhor, eu tenho que abrir mão da minha coroa.
Porque aqui o que prevalece é a coroa do maior. Aqui o que prevalece é o trono do maior. Aí eles tiram sem coroa na cabeça, sem trono e prostrado. Aponta para aquele que está no trono e diz: digno és, digno és, digno és, Senhor e Deus nosso, de receber honra, glória e ação de graça para sempre. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui no modelo do culto original? É que para adorarmos a Deus temos que abrir mão da coroa. Eu vou falar, tem muita gente adorando com a coroa na cabeça, aí não dá. Deus está dizendo: antes de se prostrar, antes de me adorar, abra mão da coroa, tira essa coroa da cabeça, lança ela, abre mão da vaidade, abre mão do ego, abre mão da posição, abre mão do eu, para me adorar. O que é a coroa, pastor? Vou falar o que é a coroa. A coroa é o certificado. A coroa é aquele anel. A coroa é a sua formação. Aqui dentro ninguém adotou. Aqui dentro ninguém é nada. Aqui dentro nós somos servos. Ah não, eu preciso ser privilegiado. Por quê? Porque eu tenho 50 formações. Eu tenho 50 PhD nisso, 50 PhD naquilo. Aqui não, meu filho, baixa a bola. É muito. Aqui não, deixa o teu anel lá para fora, deixa o seu certificado para lá. Sabe por quê? Porque aqui não é lugar de enfeitar pavão, aqui é lugar de atribuir glória, de atribuir honra, de atribuir majestade, de atribuir louvor àquele que vive, àquele que é e àquele que pode. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão direita. Levanta a tua mão direita. A gente não precisa de um som bom para a gente adorar. A gente adora com som, sem som, com guerra, sem guerra. A gente não precisa de nada disso. Nós apresentamos. Quem veio adorar? Quem veio adorar? Ah, eu não vou adorar porque eu sou empresário. Eu tenho que manter a postura. Que nada, rapaz. Aqui você é servo. Aqui você é servo. Eu não vou adorar porque a ética me ensina que eu tenho que manter o padrão, o equilíbrio. Para com isso. A Assembleia de Deus, ela cresceu sem saber falar direito. Os nossos líderes espirituais, tinha uns deles que não sabia nem falar Jesus direito. Era Jesus, mas quando eles abriam a boca, a glória de Deus. Ô geraçãozinha intelectual! Ô geraçãozinha que tem uma boa retórica, tem uma boa oratória. Retórica e oratória não é sinal de que a glória de Deus está no território. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Heraia, sorebebarabarra. O Pai está me dizendo que hoje Ele está levantando um novo tempo neste lugar. Hoje Ele está levantando um novo tempo nesta igreja. Hoje Ele está trazendo um poderoso reavivamento sobre este lugar. Prepare-se. A Assembleia de Deus de Piauí, ela vai romper fronteiras. A notícia vai correr. Vai correr de quê, pastor? De que tem morte aqui? Não. A notícia vai correr de que a igreja Assembleia de Deus de Piauí, ela não está morta coisa nenhuma. Ela está viva, 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 viva. Dá uma olhada para o teu vizinho e diga para ele bem assim: tire a coroa. Ah, mas eu tenho 50 anos de igreja. Olha para ele e diga: tire a coroa.
Heraios. Remaios. Nós estamos vivendo um tempo de frieza espiritual terrível. Há uma necessidade urgente de um reavivamento no nosso meio. Há uma necessidade urgente de Deus intervir no nosso meio. Há uma necessidade urgente de nós abalarmos essa terra. Daniel Berg e Gunavingre, quando chegaram no Brasil, eles não foram aceitos da igreja coisa nenhuma. Pelo contrário, a primeira pregação deles rendeu, sabe o que? A expulsão deles da igreja. Eles foram expulsos da igreja. Sabe por quê? Porque eles tinham o que poucos tinham: a glória de Deus na sua vida. Oh glória. Diga bem forte: um culto diferente. Quantos querem participar desse culto diferente? Agora observe, Paulo, que participou de toda essa dimensão, vai pregar em Troade. Primeiro detalhe do culto, e eu caminho para o final. Eles vão se reunir no terceiro andar. Diga terceiro andar. O Paulo que esteve no terceiro céu vai se reunir com a igreja no terceiro andar. Ninguém pegou. Ninguém pegou. Vou falar de novo. O Paulo que esteve participando de um culto do terceiro céu, chega na terra e fala: ei, eu quero participar. E o culto quer que seja onde? No primeiro andar? No segundo andar? Ele, que primeiro e segundo andar? Passou algum geladão? O modelo do meu culto é do terceiro andar para cima. Tem esse negócio não, é chapa quente mesmo. Deus faz e ponto final. Aí ele começa a pregar. Nesse dia Paulo estava tão cheio que era meia-noite, ele estava pregando Bíblia. No versículo 11, amanheceu o dia, ele pregando Bíblia. Só que nesse culto tem algumas coisas que eu vou compartilhar e encerro com vocês. Primeiro, a Bíblia diz que o local estava reunido muitas pessoas e tem uma palavrinha no texto que chama atenção. E eu gosto de detalhe. Que a Bíblia diz que eles estavam reunidos e havia ali discípulos. Diga bem forte: o culto diferente tem discípulos. Por que discípulo é diferente? Porque discípulo nunca te abandona. Por que discípulo é diferente? Porque o discípulo não te deixa por nada nessa vida. Por que o discípulo é diferente? Porque discípulo não é bajulador. O discípulo não fica bajulando, ele é fiel. Eu pastoreio há 18 anos. Eu comecei a pastorear com 20. Eu estou com 3,8, com a aparência de uns 70. Agora observe, 18 anos tomando conta de gente, de igreja, Aí eu descobri uma coisa: os irmãos que menos se aproximam de mim são os mais fiéis. Tem gente que nem na mão pega da gente quando termina o culto, são os mais fiéis. E eu descobri que tem gente que é toda hora tapinha nas costas. Meu pastor, eu te amo. Ah, serpente. Eu te amo. É uma homenagem, é minha referência, é isso. Um anozinho depois, e esses são também da marcha, ó, da marcha. Aí tem aqueles irmãos quietinhos na igreja, que não é da marcha, é tranquilo, mal dá um glória. Mas você não vê um risco com ele. Você não vê um rabiscão com ele. Você não vê ele na roda de fofoca. Você não vê ele envolvido em confusão. Você não vê ele jogando em direto em rede social. Você não vê ele polêmica. Ele mantém o equilíbrio, a fidelidade. Ei, sabe o que faz um culto ser poderoso? Não é multidão arruaceira, não. Sabe o que faz um culto ser poderoso? É a presença de discípulo. Discípulo, discípulo. Tem discípulo aqui, tem discípulo aqui, tem discípulo aqui. Multidão é diferente. Por quê? Porque multidão, na primeira oportunidade que tiver, vai te prejudicar. Discípulo não. O discípulo, todo mundo vai embora, ele fica ali com você. Você pode estar no Calvário, ele permanece do teu lado.
Você pode estar no Getsemane, sangrando, ele permanece do teu lado. Discípulo é diferente. Então no culto do terceiro andar, que é o culto diferente, tem discípulo. Dá uma bisoiada para o teu irmão e pergunta para ele: tu é multidão ou discípulo? Agora pergunta para ele: se és multidão, permaneça como estás. Agora, mas se és discípulo, me dá um sinal aqui agora. Aleluia. O culto diferente, que é o culto de Paulo, é um culto que tem pregação da palavra. Não tem técnicas de psicanálise para tirar o povo do chão. Não tem técnicas de psicologia para fazer o povo chorar. Porque se eu quiser fazer todo mundo chorar aqui pregando, eu faço. Pregador sabe. Não tem chavões de pregador para tirar o povo do chão. É Bíblia. Ou vai na Bíblia ou não vai. É a Bíblia, a palavra. Sabe por quê? Porque é a palavra que ilumina. O salmista no Salmo 119, verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista no Salmo 1 diz: antes tem o seu prazer, o seu gozo, a sua alegria, a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1:9, Deus fala com Josué: o segredo do sucesso da tua caminhada é não se apartar da tua boca o livro desta lei. O salmista diz: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Jeremias 1:11-12, Deus olha para Jeremias e pergunta: Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. João 17:17, na oração sacerdotal, Jesus disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus não pode se apartar do nosso meio. A palavra de Deus não pode ser retirada do culto. Pregadores que não pregam Bíblia precisam ser retiradas do culto. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus não podem subir no altar para ensinar. Sabe por quê? O que deve prevalecer no altar, o que deve prevalecer na igreja, o que deve prevalecer na nossa vida é a palavra. Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Quem ama a palavra? Paulo ama tanto a palavra que é meia-noite ele está pregando a palavra. E aqui eu fecho. A Bíblia diz que o local está todo iluminado. Diga bem forte: iluminado. Diga forte: iluminado. Agora tem um detalhe aqui, porque a luz daquele culto é diferente da luz do nosso culto. A luz daquele culto era gerada pelo candeeiro. E o candeeiro gerava três coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeiro, iluminação, luz. Segundo, calor. Terceiro, fumaça. Diga bem forte comigo: luz, calor e fumaça. Diga mais uma vez: luz, calor e fumaça. Primeiro é a luz. Quem é a luz? O próprio Jesus diz: eu sou a luz. Isaías 61, Isaías diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Onde Jesus está, milagres acontecem. Eu tenho uma notícia boa e fresquinha para entregar para a igreja Assembleia de Deus de Piauí. Jesus, que é a luz desta igreja, está presente nesta casa. A presença de Cristo é real aqui neste lugar. E quando Ele está, tem poder. Quando Ele está, tem renovo. Quando Ele está, tem restauração. Quando Ele está, tem batismo. Quando Ele está, tem mudança de vida. Ele está presente aqui nesse lugar.
Diga bem forte comigo, calor. Agora as irmãs me ajudam, que as irmãs estão quentes. Diga calor, fazendo assim, calor. Quando a gente está com calor, a gente faz o quê? Você já viu alguém com calor não se movimentar? Você já viu alguém se queimar no fogo e não fazer o movimento? Porque o fogo gera 3 reações. Quantas reações? Primeiro, cicatriz. Segundo, barulho. Ai! Terceiro, movimento. Diga bem forte comigo: marca, barulho e movimento. Agora pergunta para mim: quem é o calor? Se você não der glória que eu vou falar agora, você está mal. Sabe quem é o calor? O calor é a presença do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo chega, ele aquece. Onde o Espírito Santo chega, ele queima. Onde o Espírito Santo chega, ele aviva. Onde o Espírito Santo chega, ele traz vida. E a notícia é essa: o calor do Espírito Santo já está permeando esta igreja. O calor do Espírito Santo já está presente aqui nesse lugar. O calor de Deus vai aquecer a tua vida. O calor de Deus vai aquecer o teu ministério. O calor de Deus vai aquecer a tua história. O calor de Deus vai aquecer esta igreja. Não tem para Satanás, não tem para bombeiro espiritual. A chama que Deus acendeu nesta igreja há mais de 70 anos, Satanás não vai apagar. A chama continuará acesa. Levanta as duas mãos para os céus. Só quem tem o calor do Espírito. Só quem tem o calor do Espírito. As duas mãos levantadas. As duas mãos levantadas. As duas mãos levantadas. As duas mãos para cima. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E o calor do Espírito. Há uma nuvem de demônios tentando atrapalhar esse culto desde o começo. Quem é espiritual teve esse sentimento. Quem é espiritual teve essa visão. Nós estamos cultuando debaixo de guerra com espíritos malignos. Mas o Pai, Ele desceu aqui nessa noite para dizer: eu entro na peleja em favor da minha igreja. Eu entro na guerra e eu estou triunfando a favor desta casa. O diabo não vai conseguir atrapalhar, impedir ou lançar frieza dentro deste território, porque este território está sendo tomado pela glória do Deus Todo-Poderoso. Agora, Pai, onde houver uma mão levantada, onde houver um coração aberto, libera calor, libera calor, libera calor, libera calor, libera calor. Recebe o calor do Espírito de Deus sobre a tua vida agora. Sou Deus de direcionamento. Sou Deus de cuidado. E sou Deus que, quando coloco as mãos, nada atrapalha o meu agir. O inferno se levantou. Ataques, contra-ataques, para atingir a tua área emocional. Mas eu, Senhor, desci e desço nessa noite para te dizer: sou eu que sustento, sou eu que levanto, sou eu que preservo, sou eu que protejo. E eu desço aqui agora para te dizer: há uma blindagem em volta do teu ministério, há uma blindagem em volta da tua vida, porque quando eu coloco a mão em alguém, nada
consegue atrapalhar. E te digo mais: a tua fidelidade irá te colocar em lugares altos, diz o Senhor. Jeová está na casa. Jeová está na casa. Deus está na casa. A esposa dele é a senhora? A filha deles, cadê? Vem aqui, minha filhinha. Reverendo, o senhor, por bondade e gentileza, pode descer aqui, por favor. Há uma blindagem de Deus nessa guerra. Há uma blindagem de Deus nessa guerra. A depressão não vai entrar nessa casa. Satanás não vai conseguir lançar setas para remédios antidepressivos, porque Deus está protegendo esta casa. Deus está blindando esta casa. Há uma proteção de Deus sobre esta casa. Te diz o Senhor: a guerra vai continuar, a batalha vai continuar, mas eu irei guerrear ao vosso favor, diz o Senhor. E eu revisto de poder, eu revisto de poder, eu revisto de poder, eu revisto de poder. Levanta as suas mãos para o céu. Deus me falou aqui agora: desfaz a mala e permaneça onde você está, porque eu vou cuidar de tudo. E para provar que Deus está aqui, o Pai está me dizendo: eu vou começar pelas mulheres o ciclo de oração, liberar uma glória poderosa, impactante e sobrenatural. Eu vou liberar novas línguas, eu vou liberar variedade de novas línguas. Eu desço neste território, eu desço neste lugar com uma glória impactante, com uma glória forte e com uma glória sobrenatural. Recebe aí agora, olha lá, agora, a glória desceu, 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 a glória desceu. Pega! A senhora pode me ajudar? Pode me ajudar? Eu preciso que a senhora segure nas suas mãos, só segurar nas duas mãos dela. Nasce um grande projeto hoje. Eu vi um nome escrito. Eu vi primeiro o nome Clama e o segundo nome Ana. Clama, Ana. Clama, Ana. Clama, Ana. Eu estou todo arrepiado. Está nascendo um projeto que vai curar feridas de mulheres, que vai restaurar casamentos, que vai impactar vidas. Projeto das Anas, Anas feridas,
andas atribuladas de espírito, vou eu te usar, mulher, com muita autoridade para restaurar. Vou eu colocar cada uma na palma das tuas mãos, e através da unção que eu liberei sobre a tua vida, vou eu descer, vou eu curar. E este projeto vai alcançar empresas nessa cidade. Esse projeto vai alcançar escolas nessa cidade. Esse projeto vai impactar vidas. De pé para receber, de pé, de pé, de pé. Se a cantora puder preparar um louvor, eu fico agradecido. Levanta as suas duas mãos para os céus. É noite de cura. A depressão está caindo por terra hoje. Satanás soprou na tua mente. Segura no meu sinal. Só no meu sinal. Satanás soprou na tua mente. Prepare a corda. Deus! Prepare a corda. Mas o Pai está dizendo: eu estou desfazendo. Eu estou desfazendo o laço de morte agora. Eu estou desfazendo o laço de morte agora. Eu libero vida. 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 Vida, vida, com as duas mãos levantadas, uma glória poderosa da parte de Deus vai ser liberada aqui nessa noite. Uma glória poderosa da parte de Deus vai ser liberada aqui nessa noite. Renovo, renovo espiritual, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Recebe a glória de Deus aí agora. Recebe o impacto, recebe o calor do Espírito, recebe a fumaça da glória de Deus. Presos em cadeias por amor a Jesus, são decapitados por amor a Jesus, mas não nega a sua fé. A identidade é a igreja que adora. Muitos estão em prisões e os mártires já são milhões, mas não nega a sua fé. A identidade é povo adorador. Povo adorador, mesmo perseguidos. Povo adorador, seguem destemido, mas não nega a fé. Amigos, o povo adorador, se preciso for, dá seu sangue em guerra. Povo adorador, não para, não recua, nunca se entrega. Pelo mundo afora são mais de milhões, porque e Deus até mesmo dentro de prisões. Seu coração tá livre para adorar. Prisão não cala, fiel adorador. Perseguição não cala, fiel adorador. Pode odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. Prisão não cala, fiel adorador. Perseguição não cala, fiel adorador. Pode odiar, perseguir
perseguir e matar, Agora. mas nem a morte cala, fiel O Pai tá adorador. O Pai está fazendo a Livre tu cirurgia agora. estás para adorar, Recebe a cura agora. Recebe a cura agora. mas nem a morte A cala, artéria fiel que estava adorador. Desobstrui Para agora. adorar, Em nome livre de tu Jesus. estás para adorar. Pode odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. Recebe variedade de línguas, recebe renovo, recebe cura, recebe o impacto da glória de Deus sobre a tua vida. Estão em prisão, e os mártires já são milhões, mas não nega a sua fé. A identidade é a igreja adoradora. Mesmo perseguido, o povo adorador e seguem Onde destemido, está a primeira alma para Jesus? mas não nega a fé. Você que está afastado da igreja, vem para Jesus, vem. Jesus te chama agora. O povo Vem. adorador, Jesus te se chama preciso agora, vem. for, dá Se seu você sangue em estiver perto de guerra. alguém que ainda O não é povo evangélico, adorador chame ele não agora para, não recua, nunca se aceitar Jesus entrega. como Pelo Salvador mundo da sua afora alma. são mais de Cadê a primeira milhões alma? e até mesmo Cadê a primeira dentro alma? de Jesus prisões. te chama, vem. Seu coração tá Jesus livre te para chama, vem. adorar. Jesus te Prisão chama, vem. não cala, Jesus te fiel chama, vem. adorador. Jesus te chama, vem. O pode odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. Fiel adorador, perseguição não cala, fiel adorador. Mas nem a morte cala, fiel adorador. Levanta as suas mãos para os céus. Diga bem forte: Jesus, eu quero ser inflamado Pela tua glória. Diga: Jesus, coloca agora na palma das minhas mãos brasa de fogo. Agora, toque duas pessoas aí agora e profetize sobre a vida dela. Toque duas pessoas, profetiza, profetiza. Recebe fogo, 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 fogo. Livre eu estou para adorar, livre tu estás para adorar. Pode odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel adorador. Livre eu estou para adorar, livre tu estás para adorar. Pode odiar, perseguir e matar, mas nem a morte cala, fiel